Olá, nesse vídeo nós vamos ver o que é uma impressão 3D, vamos conhecer as principais tecnologias usadas nas impressoras 3D, vamos ver as etapas necessárias para fazer uma impressão 3D e conhecer os componentes de uma impressora 3D. A impressão 3D é um processo de fabricação que cria objetos sólidos tridimensionais a partir de um modelo digital, ou seja, a partir de um arquivo é criado um objeto sólido tridimensional. Aqui temos as principais tecnologias usadas nas impressoras 3D, que são as impressoras SLA, que utiliza resina líquida e ela emite feixes de luz que, quando entra em contato com a resina vai se solidificando e com isso ela vai dando forma ao objeto que vai sendo criado a partir da resina. E temos as impressoras FDM, que utilizam um material sólido na forma de um filamento que será derretido e depositado sobre uma superfície. E enquanto isso a impressora realiza alguns movimentos que vão dando forma a esse material derretido, que quando esfria se solidifica novamente. A impressora que nós vamos aprender a manusear é a impressora do tipo FDM. A impressora do tipo FDM utiliza filamentos e temos três tipos de filamento, né? O PLA, que é um produto de baixa toxicidade, tem uma grande variedade de cores, é biodegradável e tem baixa resistência comparado com as outras duas opções. As outras duas opções são o PETG, que é um plástico semelhante ao plástico de garrafa PET. Ele é um plástico bastante durável e se destaca por ser ligeiramente mais flexível que o PLA ou ABS. O ABS ele é um material rígido, durável, tem boa resistência a impacto, boa resistência a altas temperaturas. A desvantagem do ABS é que, quando ele está sendo utilizado, ele libera vapores tóxicos, então a impressora precisa ficar isolada. E o seu acabamento é um pouco inferior ao do PETG e do PLA. Agora vamos ver as etapas para a impressão 3D. O primeiro passo é fazer o desenho da imagem 3D. Para isso nós utilizamos algum editor, eu citei o Tinkercad, e depois nós salvamos a imagem 3D no formato STL. Existem alguns outros formatos, mas o mais utilizado é o STL. No próximo passo, nós utilizamos um software chamado Ultimate Cura para gerar um arquivo no formato G-Code a partir de uma imagem 3D no formato STL. Ou seja, o Cura vai pegar a imagem STL, vai solicitar alguns parâmetros e algumas configurações que nós temos que informar, como modelo da impressora, temperatura, entre outras configurações, e com isso ele gera um arquivo G-Code que vai ser colocado na impressora para fazer a impressão. Um detalhe é que
Quando nós geramos um arquivo G-Code para um determinado modelo, nós não podemos usá-lo em uma impressora de modelos diferentes. Agora nós vamos ver um vídeo mostrando a impressora Creality, modelo CR10V2. Vamos ver os seus componentes e também vamos vê-la em funcionamento. Olá, nesse vídeo eu vou mostrar os componentes da impressora Creality, modelo CR10V2. Vamos começar por esse componente, que é o componente principal da impressora. É nele que fica o software e é ele que controla todos os demais componentes. Aqui fica o display, está na tela inicial. Assim que ela é ligada, ela mostra essas informações. Esse é o botão para a navegação no menu. Nós giramos o botão para selecionar as opções e pressionamos para confirmar a opção selecionada. Nesse modelo nós inserimos o arquivo G-Code através de cartão de memória ou cabo USB conectado a um computador. Aqui na parte de cima fica o suporte do filamento. Aqui o filamento já colocado no suporte. O próximo componente que nós vamos ver é a extrusora. A extrusora é esse componente que é responsável por puxar o filamento para que ele chegue até o bico de impressão. Então, esse filamento será puxado pela extrusora. Após passar pela extrusora, ele entra nesse tubo que serve de suporte para que ele percorra esse caminho e chegue até o bico de impressão que está aqui dentro desse componente chamado hot end. O hot end ele é composto por bico de impressão, os componentes eletrônicos que vão estar aqui dentro, responsáveis por fazer o aquecimento do bico, e um cooler para resfriamento. Durante o funcionamento da impressora, o filamento, quando chegar ao bico que estará aquecido, o filamento vai ser derretido e depositado sobre essa superfície, que nós chamamos de mesa de impressão. Conforme o filamento derretido vai sendo depositado sobre a mesa de impressão, acontecem algumas movimentações no hot end e na mesa de impressão. No hot end acontecem as movimentações nos eixos X e Y, que é a movimentação lateral, e também tem a movimentação do eixo Z, que é a movimentação vertical, para cima ou para baixo. Já na mesa de impressão acontecem as movimentações para frente e para trás. E com essa combinação de movimento, o material que vai sendo depositado sobre a mesa de impressão, ele vai ganhando forma. E à medida que a impressora vai finalizando as camadas inferiores, ela vai sempre subindo. Durante uma impressão, o hot end não volta para baixo, porque se isso acontecesse, ele poderia colidir com as partes que já foram impressas. Agora nós vamos ver a impressora em funcionamento para entender como acontece a movimentação do hot end e da mesa de impressão. Nesse momento ela está imprimindo uma linha próxima à borda da mesa de impressão. Isso é uma estratégia para limpar o bico de impressão.
e agora de fato está imprimindo o objeto. Então podemos ver a movimentação do hot end, fazendo a movimentação lateral no eixo X e Y, e a mesa se movimentando para frente ou para trás. A movimentação do eixo Z, que é a movimentação vertical, nós demoramos a perceber que ele está se movendo porque ele se move muito devagar. Agora vendo de outro ângulo, vendo mais de perto, filamento sendo despejado sobre a mesa de impressão. E agora vamos ver o funcionamento da extrusora. Então, a extrusora ela fazendo puxando o filamento para que ele chegue dentro do bico de impressão. E em alguns momentos ele realiza a movimentação contrária, ele tira o filamento de dentro do bico. E ele faz isso quando ele precisa interromper o derramamento do filamento derretido sobre o bico. Ele precisa interromper, ele puxa de volta. E aquele componente da direita, um componente com a iluminação vermelha, aquele ali é um sensor chamado BL Touch. Ele é usado para medir a distância entre a mesa de impressão e o hot end. Nesse vídeo nós vimos os componentes da impressora 3D, vimos a impressora em funcionamento, e com isso nós encerramos por aqui e até o próximo vídeo.